Bom, já que você é da área psi, eu também gosto muito da área psi, Emerson, você sabe que nós somos o resultado das nossas vivências, não é? Sim. Você teve uma vivência aos 19 anos de idade, você foi preso por questões de droga e tal. Quanto tempo você passou lá na detenção? Então, Cunha, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é uma alegria, uma honra estar participando com vocês aqui do Metrópolis. Fiquei muito feliz que você é um estudioso aí da psicanálise também. Eu acho muito incrível as pessoas que se interessam e nessa compreensão maior da vida psíquica e das composições da vida. E tendo dito isso, respondendo a tua pergunta, sim, eu tive uma vivência no crime, na questão de tráfico de drogas. De 2008 a 2012, eu cumpri pena em 3 unidades prisionais. Fiquei preso em 3 unidades prisionais de 2008 a 2012. Início de 2008 a metade de 2012. É possível aprender alguma coisa? Foi possível você aprender alguma coisa lá dentro? Olha, Cunha, essa é uma pergunta muito importante, porque percebe-se que o sistema prisional ele mais criminaliza do que favorece o aprendizado de boas práticas e de repensar na vida, para que aqui fora, em liberdade, as pessoas tenham condições de seguir um rumo diferente. Eu escutei desde quando eu saí da prisão, lá em 2012 até agora, eu escuto que eu sou uma pessoa que fora da curva, né? Diferente um tanto um quanto das pessoas que estão cumprindo pena. O ambiente criminal composto com a cultura criminal e com todas as mazelas, com todas as desordens que eu posso dizer assim no sentido de falta de humanidade no atendimento das pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade, isso favorece com que as pessoas não aprendam questões positivas para viver em sociedade. Elas se revoltam muito mais e acabam fazendo com que essa revolta reverbere em outros crimes. Eu digo isso por experiência própria, que o primeiro 1 ano e 6 meses de cumprimento de pena, eu me revoltei muito mais, me vinculei muito mais na criminalidade, e só depois que eu vim ter outras atividades aí, por conta do apoio da família, por conta da atenção, por conta do cuidado da família. Porque se eu ficasse só à mercê do ambiente prisional, do sistema prisional, da cultura do sistema prisional, talvez hoje essa conversa não estaria certamente acontecendo conosco. Uhum. Pelo que eu fiquei sabendo, você era uma das únicas pessoas lá que sabia ler e escrever, e você escrevia cartas para os seus colegas, e também soube que você leu bastante durante esse período. Foi isso mesmo? Sim, Cunha. Como eu mencionei, nesse primeiro 1 ano e 6 meses, eu percebendo que era muito fácil eu repetir essa história de prisão na minha vida, de continuar sempre preso psicologicamente, fisicamente, porque eu olhava as pessoas indo de liberdade, passava 3 meses, elas voltavam para a mesma unidade, para o mesmo pavilhão. Então, aquilo para mim era algo assim: eu preciso começar a recompor e refazer minha vida neste lugar, com base na história que eu tive de sociabilidade antes da prisão, porque eu trabalhei antes da prisão, eu cheguei a trabalhar, e o crime para mim foi uma busca de atalho, pode-se assim dizer, né, para consumir mais, para se atender mais. Então, depois que eu percebi que era muito fácil eu repetir essa história de prisão na minha vida, eu decidi dar fim à criminalidade e iniciei nas leituras. Então eu li mais de 150 livros de psicologia dentro da prisão. Foi muito rico, foi muito importante esse tempo de leitura lá dentro. Tive a oportunidade também de ser um dos monitores de educação dentro da prisão, recebendo por isso. De 2.700 pessoas dentro da unidade prisional, eu era um dos 8 que tinha. De 2.700, tinham 8 que tinha esse contrato com a FUNAP para ser monitor de educação. Eu tive o privilégio de ser monitor de educação justamente por ter o segundo ano do ensino médio incompleto. Uhum. Teve algum E livro, já era... opa, que já fazia uma diferença e tanto, né?
Mas Isso, teve verdade. algum livro que marcou você mais, uma leitura que impactou mais? Olha, eu lembro que quando eu li aquele livro pequeno, muito direto, muito interessante do Cortella, que chama Qual a Tua Obra? Aquele livro foi um livro muito importante para mim. Foi um livro muito importante para mim. Eu nunca tinha lido Cortella na vida. Foi um livro muito didático, de fácil leitura e que me fez refletir bastante sobre o que seria a minha vida pós-cárcere, o que foi minha vida antes do cárcere também, sabe? Então, Qual a Tua Obra, de Mário Sérgio Cortella, foi um grande livro aí dos mais de 100 que eu li dentro da prisão. Quando é que caiu a ficha de que você queria estudar psicologia? Então, Cunha, eu até antes da prisão, eu escutei muito até dos meus pais que faculdade era coisa de rico, né? Faculdade é para rico, que a gente é pobre. Eu sempre escutei muito essas frases, tal, mas eu não me conformava de ter nascido pobre, de viver na escassez, de não poder sonhar com questões que era sabido que fariam a diferença na vida. Então, quando eu cheguei na prisão e percebi que seria extremamente fácil eu sair da prisão e voltar para as práticas criminais, se eu não tivesse acesso a um tipo de educação diferenciada, eu entendi que eu precisava do ensino superior, sabe? Quando eu comecei a ler os livros de psicologia, e aquilo foi muito útil para mim, foi útil para as pessoas que estavam na mesma cela que eu, chegou num momento que foi útil assim para o pavilhão onde eu estava, sabe? E aí eu pensei, eu quero saber mais sobre a psicologia. Não tinha segunda opção, era sair da prisão e entrar no curso de psicologia, porque seria também mais um ponto a agarrar para eu não voltar para a criminalidade, não voltar para a prisão, sabe? Então, escolher a psicologia, escolher fazer um curso no ensino superior, uma graduação, foi um passo que eu percebi que seria fundamental para que eu pudesse ampliar o meu campo de visão, ampliar a minha condição de enxergar a vida e o potencial dentro de cada uma das vidas. Costuma ser difícil, não é? Quando as pessoas saem da prisão. Para você, como foi? Sim, realmente foi difícil. Como tem essa questão, como você pergunta, né? Para mim, como foi? Eu, de certa maneira, tive ainda assim algumas facilidades, porque, como eu disse para você, antes de ir para a prisão, eu trabalhei. Então, com 9 anos de idade, eu vendia alface e couve nas ruas do bairro. Com 11, eu soldava 100 bijuterias para ganhar R$ 2 no outro bairro. Com 13 anos, eu comecei a trabalhar entregando panfleto para um restaurante. 13, 14, 15, 16 eu trabalhei de garçom. Definitivamente 10 horas por dia para ganhar R$ 600. 4 pessoas sentavam ali sob o meu atendimento, gastavam R$ 500. Eu ficava indignado como que essas pessoas podiam gastar R$ 500 em 1 hora e meia e eu tinha que trabalhar o mês inteiro para ganhar quase aquilo. Então, eu trabalhei, então eu era o jovenzinho trabalhador, tal, isso e aquilo. Trabalhei em alguns restaurantes, depois tive essa, né, com 16 anos, então ainda trabalhando em restaurante. Com 16, comecei a frequentar as festas. Nas festas eu vi uma outra forma de ganhar dinheiro. 16 e 17 foi ainda aventura. 18 e 19 eu já estava inserido no mundo do crime mesmo, com uma logística mais diferenciada nas práticas, e aí eu fui para a prisão. Depois que eu cumpri quase 5 anos de prisão, né, tendo cumprido lá a pena, eu recebi o semiaberto, 4 anos e tanto, eu tive a oportunidade de ir para o semiaberto, ou seja, trabalhar para um lugar mais brando, né, com mais brando, então eu tinha a oportunidade de trabalhar na rua. Então eu voltei a trabalhar num dos restaurantes onde eu trabalhei antes de ir da prisão, antes de ir para a prisão. Então assim, quando eu saí, embora sabia que era realmente difícil arrumar um trabalho, eu tive já um trabalho, então ainda no semiaberto eu já estava trabalhando como garçom no restaurante. Fui tirando meus documentos, passou 3 meses de liberdade, eu já entrei na faculdade, passou 6 meses de liberdade, eu já estava trabalhando na área da psicologia, no Grupo Cultural Afro-Reg, ajudando a empregar ex-detentos, e aí eu vi que realmente a minha história de vida
por mais que eu também vim da pobreza, vim das dificuldades, né, e que a gente poderia passar um tempo falando sobre isso, mas ainda não era, a minha vivência não foi numa extrema pobreza, porque quando eu comecei a lidar com as outras pessoas que saíram do sistema prisional e não tinham experiência de trabalho, não tinha minimamente uma educação formal, sabe? Então eu percebi que eu tinha muitas ferramentas que precisavam ser trabalhadas. Então é difícil, o preconceito ele existe, foi difícil, muito difícil mesmo, reconquistar a confiança para dar seguimento na vida, mas eu percebi que não foi tão difícil para mim quanto eu vejo que é difícil para outros. Sim. Você já ter uma formação educacional prévia e você ter escolhido estudar psicologia, isso fez toda a diferença para a sua vida, né? Até hoje. Sim, Cunha. Olha, eu hoje, com 32 anos, eu observo os pontos e os passos que eu dei na minha vida e eu consigo enxergar e ter claramente os aprendizados de cada um deles, mesmo os passos tidos como errados, né? Vivência na criminalidade, a prisão. Mas ter trabalhado antes da prisão, isso foi fundamental para eu ter uma postura, para chegar nas pessoas, sabe? Então, assim, ter trabalhado de garçom ajudou muito na minha formação como pessoa, e isso só fortaleceu na minha formação como psicólogo, como alguém que trabalha no âmbito da saúde mental. Uhum. E como é que você usa todo esse aprendizado que você teve na psicologia? Você poderia, como tantos outros psicólogos, alguns vão para a área de RH ou abre um consultório em qualquer lugar e atende pessoas normalmente. O que você fez com o seu aprendizado? Legal, Cunha. Então, quando lá na prisão, ainda em 2011, 2010, mais ou menos, eu comecei a pensar, eu preciso fazer um curso de faculdade e vai ser psicologia, eu tinha já comigo o desejo de repensar os processos que enchem as prisões. Então, a minha formação, os trabalhos dentro da faculdade, os estágios foram todos meio que voltados, embora nos estágios eu posso dizer que eu fiz diversos estágios, mas a maioria dos trabalhos foram voltados a essa questão de por que o Brasil, na época era a quarta maior população prisional, hoje já é a terceira maior população prisional. Por que o Brasil encarcera tanto? Por que tem 800 mil pessoas presas? Então, o desejo de estudar psicologia foi justamente para compreender um pouco mais como que surge esse processo de aprisionamento mental que, consequentemente, aprisiona a vida, né, dos negros, dos pobres, dos menos favorecidos, dos menos privilegiados, daqueles que estão mais à margem. Então, a psicologia vem me dando condições de compreender como que esse sistema ele é extremamente, de certa maneira, coerente em manter algumas estruturas de poder e escolher, né, selecionar alguns para serem tidos como inimigo do Estado, alguns para serem tidos como a personificação da insegurança. Então, a psicologia só auxilia a minha compreensão, a minha visão de que a prisão hoje ela é resultado da nossa ineficácia com a educação, da nossa superficialidade nas relações humanas, da nossa hipocrisia, do nosso egoísmo e do nosso preconceito, sabe? E são questões que na terapia, sejam os mais privilegiados, vão tratar sobre preconceito, sobre privilégios, sobre várias outras questões. Então, a psicologia me apoia a desenvolver as pessoas, principalmente os jovens que ainda estão meio que confusos nos caminhos a seguir. Então, a psicologia me ajudou a me formar como ser humano, me ajudou a formar o Reflexões da Liberdade, que é uma instituição que dissemina a cultura de paz e desenvolve competências socioemocionais em escolas, empresas e prisões, e tem me ajudado a ser um pai melhor. Uhum.
E tem essa questão de que, estudando o psiquismo, a gente percebe que não existem bordas, essas bordas são totalmente borradas entre essas coisas dualísticas do mundo, de dividir as coisas entre bem e o mal, entre os bandidos e os mocinhos, que as coisas não são por aí, né? Sim, totalmente. Essa pode-se dizer, como você disse, né? O bem e o mal está dentro de cada um de nós, depende do contexto, depende do lugar onde você está inserido, depende da ocasião que você vai vivenciar. Então, eu percebi que as escolhas que eu tomei, as escolhas que eu fiz na minha vida, foi justamente a cada tempo, a cada dia fica mais claro que as escolhas que eu fiz para a minha vida foi justamente por estar exposto num contexto. Não que eu era um cara ruim, que eu fui uma pessoa do mal, não, mas eu, assim como muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos, entendem que o dinheiro ele é importante. Né? O dinheiro ele te dá acesso, o dinheiro ele é fundamental dentro dessa nossa sociedade, na composição que ela está. Então, para ter acesso ao dinheiro, eu segui aquilo que estava mais fácil, de certa maneira, para mim. Não vou dizer mais fácil, mas aquilo que estava mais exposto, né? Aquilo que estava mais exposto para mim, eu segui e fui nesse sentido aí, me atendendo. Mas nesse mesmo processo, e aí assim, a gente pode talvez trazer um ponto para reflexão, que quem é mais perigoso, né? Então, vamos dizer, como você disse, do mal, quem faz mais mal? Um traficante que vende para alguém que quer comprar ou um político que desvia centenas de milhões, né, e acaba com uma cultura inteira, acaba com uma geração inteira? Então, é só pesar nessa balança aí, né, que a consequência da prisão, a consequência do trabalho informal, a consequência da ilicitude é justamente a ineficácia das políticas públicas, é a irresponsabilidade dos políticos que deveriam fazer o dinheiro chegar na ponta, né? Então, não tem... O bem e o mal está dentro de cada um de nós, e depende, quanto mais autoconhecimento nós tivermos, mais claro vai estar aí que depende do momento, depende da situação, depende do contexto, a gente vai ter as nossas escolhas. Você tem uma ONG também, não é? Reflexões da Liberdade. Como é que você trabalha? Com quem você trabalha? Sim. Então, o Reflexões da Liberdade surgiu em 2017, né? Do ano inteiro de 2017 até agora, a gente tem trabalhado disseminando cultura de paz e desenvolvendo competências socioemocionais em escolas, empresas e prisões. Nos primeiros 2 anos, nosso trabalho foi total voltado à prevenção da criminalidade, testando e aprofundando e criando uma metodologia de autoconhecimento na escola mais próxima aqui da minha casa, posso assim dizer, então, da sede também, né? Então, nós começamos a pilotar essa metodologia para fazer com que o jovem ele tenha autoconhecimento, conheça mais sobre si, ele compreenda como que o território onde ele está inserido influencia nas escolhas da vida dele e que também tenha um olhar mais sensível para os valores humanos. Então, tem algumas dinâmicas. Esse é um programa que chama Despertar para a Liberdade, voltado para jovens dentro de escolas. Então, nós temos as ações para jovens dentro das escolas, desenvolvimento humano. Tem ações também para pessoas que saíram do sistema prisional, né, porque a gente compreende que quando as pessoas saem do sistema prisional, precisam de um apoio, precisam de um auxílio, e nós temos um projeto chamado RH do Egresso, que é justamente restituir a cidadania dessas pessoas, porque tem uma situação muito deplorável que acontece com as pessoas que saem do sistema prisional, e eu passei por isso, que é justamente uma chamada pena de multa. As pessoas, além de cumprir o tempo dentro da prisão, além de ficar no estado deplorável, com as situações extremamente desumanas e extremamente contrárias aos tratados internacionais que o Brasil ele assinou, e extremamente contrária às cartas de direitos humanos e até o que está escrito na Constituição, além desse cumprimento, as pessoas, quando saem do sistema prisional, precisam pagar um dinheiro, que é chamado pena de multa. E, no meu caso, foi R$17 mil. E, na grande maioria dos casos, também é nesses valores aí.
E o não pagamento dessa pena de multa ocasiona que as pessoas não têm a condição de ter o título de eleitor. O título de eleitor fica bloqueado. Se elas já tinham o título, fica bloqueado. Se não tiveram o título, não tem como tirar. E hoje em dia, para você ser registrado, para você dar sequência na sua vida, o título de eleitor representa a sua cidadania. Como que as pessoas saem do sistema prisional e ficam ainda entravancadas, né? Ainda encurraladas, posso assim dizer, por falta dos documentos. Então, é meio que contraditório. A pessoa saiu e tem que ter dinheiro para pagar um absurdo para ter o documento. Isso é muito difícil. Então, no Reflexões da Liberdade, nós temos ações voltadas às pessoas para prevenção da criminalidade, desenvolvimento do jovem, autoconhecimento, e tem as outras atividades que é para remediação da criminalidade, que é o quê? Atender as pessoas que já saíram do sistema prisional, apoiar com que elas tenham autoconhecimento, profissionalização e mercado de trabalho, para que então elas não voltem para o crime, porque uma pessoa a mais trabalhando é uma pessoa a menos me fazendo ou te fazendo de vítima. Claro. Eu vi seu canal do YouTube também, os vários vídeos que você postou lá, e me chamou muito a atenção que você não perde tempo. Você, por exemplo, são uns vídeos um pouco mais antigos, mas me chamou a atenção. Você coloca a sua câmera, você saía de moto da sua casa, ia para a faculdade, ia para vários lugares, e conversava com as pessoas, fazia reflexões, etc. Muito bom, muito boa ideia sua. Sério? É, Sério mesmo, muito. Caramba, eu vou voltar a fazer vídeo pilotando moto, cara. Eu gosto. Só fiquei na dúvida se aquilo não te dava atenção, mas eu acho que não. A câmera fica lá de alguma forma e você... Né? Então, mas foi justamente isso, esse processo que você observou. Eu moro aqui em Budas Artes e estudava lá em Guarulhos. Então, era 50 quilômetros. Era, no mínimo, 40 minutos aí de trânsito, né? Quando eu ia direto para a faculdade. Durante um tempo, uns 2 anos e tanto, eu trabalhava em São Paulo, ali na João Brícola. Então, eu saía de Imbu, ia para João Brícola, né? No Altino Arantes. Depois, eu ia para Guarulhos. Então, nesses intervalos, eu realmente buscava ocupar esse tempo pilotando moto, falando. Eu falava sobre o meu dia de trabalho, falava sobre o que eu estava estudando na faculdade, falava sobre alguns dos temas polêmicos que estavam sendo debatidos no momento. Muito boa essa ideia, cara. Muito boa. Agora, literalmente agora, a gente está refazendo, né, profissionalizando a comunicação do Reflexões da Liberdade. Então, tem uma galera que está pensando junto comigo, vai ter um reposicionamento, rebranding, essas questões todas, porque a gente vai gerar conteúdo, porque essa história ela é boa, essa história ela é verdadeira e traz muitas reflexões aí para os jovens pensar, e não só os jovens, mas a gente pensar, né? Uhum. Um outro vídeo que me chamou a atenção foi aquele... que convidava as pessoas que estavam passando pela Avenida Paulista, colocavam óculos de realidade virtual e essas pessoas podiam vivenciar naquele momento ali como é que era a realidade difícil de estar dentro de uma cela, né? E logo depois elas tiravam óculos e elas viam você na frente delas, aquele impacto de ver você. Como é que foi essa história? Sim, então, esse vídeo foi muito incrível. Foi um convite que eu recebi da Rede Justiça Criminal e depois disso a gente se tornou parceiro formal. Reflexões da Liberdade é formal parceiro da Rede Justiça Criminal, que compõem 9 organizações que trabalham com justiça social, com direitos humanos. Então, são organizações de muito respeito aí no Brasil. E eles me convidaram para participar desse vídeo com realidade virtual, mostrando o interior de uma cela no Brasil, que é realmente aquilo, é literalmente aquilo. Eu vivi em cela de 20 metros quadrados com mais de 40 pessoas, sabe? Naquela composição daquele vídeo tinha em torno de 20 pessoas. Então, hoje em dia, a gente pode perceber que, infelizmente, os jornais policiais e algumas mídias sobrevivem ou até mesmo sobressaem com essa questão de mostrar de forma desequilibrada, posso assim dizer, o ambiente prisional, personificando a pessoa presa,
personificando a insegurança social na pessoa que cometeu algum tipo de delito, né? Então, já está extremamente enraizado no senso comum, posso assim dizer, esse julgamento para com o sistema prisional, né? Para as pessoas que estão cumprindo pena e tudo mais. Mas quando ela tem uma imersão com realidade virtual, ela percebe aquele ambiente, aquilo ninguém vai precisar ficar tentando convencer ela, porque ela sentiu literalmente na pele como que é um ambiente daquele, e aí ela vai ter as reflexões, será que num lugar desse aqui as pessoas vão voltar melhor ou pior para a sociedade? Então aquele vídeo foi muito incrível, chegou em mais de 70 milhões de pessoas. Eu estou agora finalizando um outro vídeo, que é a sequência daquele, posso dizer que é a sequência daquele ali, mas foi incrível, foi muito incrível participar daquele vídeo ali. Uhum. E eu vejo assim, você participa de muitas palestras, as pessoas têm muito interesse na sua história, em aprender com você, não só jovens estudantes, mas pessoas de um modo geral. Você participou até de uma TED lá em João Pessoa, se não me engano, né? Isso. Esse seu trabalho também é muito incrível, Emerson. Olha, Cunha, eu tive muitas mãos estendidas, sabe? Eu sou muito feliz pelas oportunidades que eu recebi na minha vida pós-prisão e até mesmo antes da prisão. Eu tive muitas pessoas que estenderam a mão, que me mostraram alguns caminhos, que me possibilitaram viver algumas experiências que eu não tinha ideia que poderiam ser experimentadas na minha vida. Então, eu sou uma pessoa que gosto de ligar alguns pontos, de pensar, de refletir algumas questões, sabe? Eu, obviamente, coloco essa história da minha vida com tudo que eu vivi até agora, com a minha relação com os meus pais, com as minhas relações com as mulheres que eu tive ao longo dessa pouca jornada de vida, o quanto eu era uma pessoa totalmente ligada à quantidade, sem profundidade, sabe? Quanto eu era ignorante, egoísta. Então, essa jornada de autoconhecimento que eu venho me esforçando para ter a cada dia, para poder, nos convites, ofertar alguma reflexão a respeito da vida, isso é o que tem me motivado bastante, sabe? Eu olhar para a história da minha vida, aceitar, perceber que tiveram uns erros, tiveram acertos, tiveram oportunidades maravilhosas também, e isso traz história, mas não somente as histórias, mas eu busco fundamentar essas histórias na teoria da ciência, que é no âmbito da psicologia. Então, questões de resiliência, questões de consciência, questões do intangível mesmo, para que a gente saia principalmente da prisão mental, porque eu percebo que eu ter vivenciado a prisão física foi consequência de eu já estar preso psicologicamente no contexto e nas amarras da vida, fruto de falta de diálogo, fruto de incompreensão, fruto de falta de profundidade nas relações, né? Uma coisa que eu gosto muito de mencionar, isso é muito forte também nas palestras, nos lugares todos, que é muito fácil e é muito mais fácil mesmo a gente apontar erros, culpados e todas essas questões, transferir a responsabilidade. Mas quando nós olhamos para dentro, quando nós assumimos mesmo alguns pontos e buscamos nos colocar, né, no lugar do outro, olhar o porquê do outro agir daquela maneira, isso é fundamental. Eu digo isso exemplificadamente de que eu fui uma criança que fui agredido pelos meus pais, porque eles entendiam educação como agressão física, agressão verbal, imposição, limitação, opressão. E eu odiava eles, eu simplesmente odiava eles com toda a minha força. Mas depois de um tempo, eu comecei a me interessar pelas histórias dos meus pais e percebi que o que eles faziam para comigo era porque eles aprenderam, eles entendiam que a educação era imposição, era agressão física, sabe? Era opressão. E na psicologia, a gente tem um termo chamado intergeracionalidade, que é como que vem passando e vem remontando dos avós para os pais, dos pais para os filhos, e sem pensar a gente só reage, e só reagindo a gente só repete. Então, pensar é fundamental, repensar
ressignificar é muito mais fundamental ainda, e ressignificar é muito importante quando você tem essa jornada de empatia e se interessar pela história do outro. E quem dera é se esse outro seja principalmente para que você comece dentro do seu próprio lar. Então, eu comecei dentro do meu próprio lar e tenho buscado aí os limites das ruas, das palestras e dos lugares onde a gente vem a repensar e ressignificar os nossos traumas, né? As nossas marcas. Infelizmente, você é uma exceção, né? A situação é bem difícil no Brasil, como você falou. Eu tenho aqui os números: 750 mil presos no Brasil, 50% desses presos têm até 29 anos, 67% são negros, mais de 75% têm somente até o ensino fundamental. Como mudar isso? Como fazer que mais Emersons possam sair dessa situação? Legal, Cunha. Eu acho que essa pergunta é muito importante. Ela é muito importante mesmo. Como você bem mesmo frisou, os dados ele é extremamente caótico, né? Mas esses dados eles vêm se aumentando das últimos 40 anos que a gente tem prendido pessoas. Então, ao meu ver, já que nós estamos ainda passando pela pandemia e que tudo está mudando, né? Que até mesmo o Fórum Econômico Mundial tem pensado em resetar, né? Create, reset, alguma questão assim, no sentido de repensar todas as coisas mesmo. Então, eu percebo que esse é um momento muito importante que pode ser único na história para a gente repensar o sistema prisional. Hoje, esses dados que você revela, falando de quase 800 mil pessoas presas, metade delas são jovens e com pouca escolaridade, isso é consequência da maneira que é tratado no âmbito da educação e é consequência também da maneira com que essas pessoas são postas para cumprir pena. Então, se imagina, essas pessoas elas têm que estar num lugar trancadas todo o tempo do dia. E se nós, e se a sociedade, e se os governos, e se as ONGs, e aí quando eu digo ONGs, o Reflexões da Liberdade está à disposição e tem esse desejo e quer fazer esse trabalho, apoiar com que as pessoas no sistema prisional consigam perceber o porquê elas estão ali, o que favoreceu elas escolherem uma arma ou vender uma droga, o que lugar onde elas estavam inseridas, que tipo de educação elas tiveram, que tipo de exemplos de adultos referência elas tiveram quando eram crianças para hoje estar cumprindo pena. Então, eu penso que para que nós venhamos mudar esse cenário de ser Brasil, terceira maior população prisional do mundo, e de ter esses índices de criminalidade alto, literalmente ocupar o tempo dessas pessoas, fazendo com que elas tenham autoconhecimento, fazendo com que elas tenham percepção de como que a vida ela tem o potencial a partir de quando nós temos condições de ressignificar a nossa vida, sabe? Então, assim, não adianta, ao meu ver, jogar e entulhar 40 pessoas em 20 metros quadrados, achando que prendendo essas pessoas, elas vão voltar melhor para a sociedade. Não é isso. Não é isso, porque, desculpa o termo, para limpar a bunda, vou falar essa palavra, dentro da prisão, se não é a família mandando papel higiênico, o Estado não dá, sabe? Então, assim, a criminalidade ela está extremamente ativa, as facções elas estão extremamente ativas. E uma vez que as pessoas em cumprimento de pena não têm assistência, não têm como ocupar o tempo para se desenvolver, para aprender as competências que o mercado de trabalho busca, para aprender as competências que a vida exige, essas pessoas vão ser abarcadas pela cultura criminal. Então, ao meu ver, desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, desenvolvimento técnico dentro da vida dessas pessoas enquanto elas cumprem pena. Porque quando elas saem, elas precisam comer, vestir, pagar aluguel, pagar pensão. E aí, se não tem dinheiro nos primeiros meses, infelizmente elas voltam a cometer crimes. Agora, se nos 4, 5 anos que elas estão cumprindo pena, ela
No primeiro ano ela reluta, ela tá violenta ainda, ela tá revoltada. No segundo ano ela já percebe, putz, eu vou fazer um curso ali porque é um curso a mais na rua, é uma oportunidade a mais. Eu vou estudar aqui porque eu preciso aprender a escrever alguma coisa, sabe? Então, ela inevitavelmente vai se capacitar. Quando se tem a oportunidade, ela não vai negar a oportunidade. Para encerrar, infelizmente, tem que acabar. Apesar do papo estar ótimo, eu aprendo também muito aqui, estou aprendendo muito com você. Eu gostaria que você citasse um filme. Eu adoro cinema, além da questão da psicologia, da psicanálise, eu adoro cinema. Se você tem algum filme favorito, um documentário sobre essa questão, sistema prisional, sobre liberdade, reinserção, você tem algum filme? Pode ser um filme brasileiro. Legal. Eu assisti alguns filmes, mas tem aquele experimento, agora não me recordo o nome do experimento, que é numa faculdade onde as pessoas, onde o professor divide dois grupos de alunos e alguns vão ser os A Onda. prisioneiros e outros... Não, se não me falha a memória, é o experimento de Stanford. É um experimento de... Mas o nome do Não, filme, você lembra? Você lembra o nome o do nome eu filme? preciso ver. Preciso relembrar o nome. Eu lembro de um filme Mas assim, que era A Onda, um filme alemão. a onda, eu acho que não, viu? Porque será que é a onda? Será que é a onda? Então, não estou me lembrado, mas eu acredito, é o experimento de Stanford. Stanford. Experimento de Stanford mostra literalmente como que alunos normais da faculdade, quando expostos, né, numa dinâmica de poder, alguns vão ser os prisioneiros, outros vão ser os funcionários, os policiais. Isso dura pouco tempo, porque eles por estarem realmente trancados, por estarem realmente numa relação de poder ali, eles assumem as posturas que o experimento tem que ser interrompido, porque passa-se dos limites éticos ali, e foge da normalidade. Isso mostra muito de que, dependendo do lugar onde nós estamos inseridos, dependendo do que nós estamos escutando, vendo, sentindo o cheiro, tudo, isso vai moldar a nossa vida para algum ponto, né? Então, quem dera se nossa vida tivesse sendo exposta a grandes líderes, a pessoas responsáveis, a pessoas que, de certa forma, tenham compaixão pela dor alheia, né? Pessoas que tenham competência para gerir uma nação. Então, quem dera se nós tivéssemos aí essas exposições assim em grande escala. Infelizmente, não é isso que nós vemos, né? Infelizmente, tem muita manipulação, tem muitas questões que acabam trazendo inverdades. Então, isso acaba dificultando nós vivermos o progresso, a justiça social, e isso acaba trazendo bastante tristeza aí por perceber que o Brasil, com o potencial que tem, com o tamanho da terra que existe, com a diversidade que existe, poderíamos todos nós estar vivendo muito mais a liberdade, a justiça de forma íntegra, né? A Constituição, poderíamos nós viver de forma íntegra a Constituição, mas aparentemente o papel ele é só um depositório de grafite e a realidade é outra, né? A realidade é outra mesmo, mas esperança aí e trabalho duro para que as próximas gerações tenham condição aí de aproveitar melhor, né, a quarta revolução industrial e todas essas mudanças que essa pandemia está escancarando mais ainda. Uhum. Emerson, muito obrigado pela sua entrevista. Adorei conversar com você, adorei saber mais um pouco de você. Acho que, além do trabalho que você está fazendo, é importante porque é um canal efetivamente que atinge muitas pessoas, que é o YouTube, né? Lá você pode atingir muita gente com essa sua experiência. Se você tiver tempo, né, para se dedicar a isso também, seria legal, porque você alcançaria milhares de pessoas ao mesmo tempo. Fica aí a dica só. Legal. Tá, muito obrigado pela dica. Vou cuidar desse canal no YouTube lá, que tem meu nome.
E tem os outros canais do Reflexões da Liberdade, o meu pessoal também, mas o YouTube é algo que a gente percebeu mesmo que é importante, como você disse, é uma ferramenta importante.